E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dixon Cossetti aqui. Hoje vamos para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que nós discutimos aqui os temas mais importantes para as provas discursivas, sobretudo para as provas de carreiras policiais. Se você vai fazer prova da Polícia Civil do Distrito Federal, se você vai fazer prova de quaisquer outras polícias, é importante que você fique atento ao tema de hoje. Hoje a gente vai falar acerca do controle de armas de fogo no Brasil e vamos aqui esclarecer o que você tem de fazer numa prova que, por exemplo, peça para você falar sobre este tema. Mais armas, menos crimes. E aí a gente vai ver se isso é verdade, se não é, o que de fato é importante. Mas antes, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, por favor, é importante que você curta o meu perfil lá no Instagram, no Facebook, o perfil também do meu curso. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva no canal e que também ative o sininho para receber as notificações. Com relação à temática envolvendo aí o controle de armas de fogo no Brasil. Bom, para a gente falar do controle de armas de fogo no Brasil, a gente tem de falar do controle de armas de fogo também no mundo, né? Em outros países. No que se refere ao Brasil, essa temática envolvendo o controle de armas de fogo, sobretudo quanto à flexibilização da posse e da porte de armas de fogo, ela é realmente uma temática que tem sido abordada principalmente após aí a eleição do presidente Bolsonaro. Como você sabe, né, o Bolsonaro, assim como vários deputados e senadores que compõem a famosa bancada da bala, são pessoas que de fato incentivam cada vez mais uma campanha armamentista, né, por parte da sociedade. É importante ainda frisar o seguinte, que vários decretos foram publicados relacionados aí à flexibilização da posse e do porte de armas de fogo. Isso já era uma coisa prevista porque a campanha do presidente Bolsonaro ela foi tomada exatamente por esse tipo de propaganda, né? Você se lembra aí do Bolsonaro fazendo lá aquela pose lá com a arminha e tal, isso ficou uma coisa realmente muito clássica aí da campanha dele. O fato é que esses decretos que foram publicados, eles de uma certa forma, eles tornam menos rígido o controle e também a possibilidade de você conseguir lá o seu registro para posse e para porte de armas de fogo. Muitas coisas foram vetadas aí pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado e várias outras coisas acabaram passando. Mas o que a gente tem é que realmente houve uma flexibilização um pouco maior aí no que se refere à posse e à porte de armas de fogo. Mas o nosso objetivo aqui não é falar dos decretos em si. O nosso objetivo aqui é falar de fato sobre a questão do controle de armas de fogo. Se mais armas na mão dos cidadãos, o que costumeiramente chamam de cidadão de bem, né? O cidadão já é uma pessoa de bem, né? Então, mais armas nas mãos dos cidadãos, claro, armas legalizadas. Isso vai indicar, essas armas, né, essa quantidade de armas, vai indicar que nós tenhamos menos crimes cometidos na sociedade? O que você acha? Né? Ou seja, mais armas na mão dos cidadãos, ou seja, cidadãos que têm posse de armas de fogo, que têm porte de armas de fogo, que não são operadores da segurança pública, né? Mais armas na mão aí da sociedade civil. A gente de fato vai fazer com que a gente tenha uma redução do nível de criminalidade, da quantidade de crimes que são cometidos, né? Bom, a gente tem de considerar vários aspectos. A primeira coisa que a gente tem de levar em consideração é a seguinte: o que deu certo em um país não necessariamente vai dar certo aqui. A criminalidade é um elemento extremamente complexo e multifacetado, né? De uma forma geral, os estudiosos assinalam que se algo deu certo num país, não quer dizer que necessariamente pode dar certo no outro país. As condições sociais, culturais, políticas, né? As condições econômicas dos países e a desigualdade social dos países afeta grandemente o índice de criminalidade. Isso quer dizer que comparar um país de primeiro mundo como os Estados Unidos com o Brasil é muito difícil. Mas eu já li vários estudos de Dixon que dizem que após essa flexibilização do controle de armas de fogo nos Estados Unidos como é que funciona? Se você cumpre os requisitos básicos ali, você é maior e cumpre os requisitos básicos, você já tem um treinamento de tiro, você já fez ali uma avaliação psicológica, né? Você não tem antecedentes criminais, você pode sair da sua casa e comprar uma arma praticamente em qualquer lugar que venda arma, numa feira de armas, uma loja especializada ou ainda pedir pela internet. E você pode comprar desde um revólver simples, uma pistola
pistola até um fuzil, por exemplo, né? Várias são as armas que são permitidas nos Estados Unidos. Claro que isso depende de estado para estado nos Estados Unidos, mas de uma forma geral é isso que a gente tem nos Estados Unidos. E eu já li uma pesquisa, Dixon, que fala o seguinte, que nos Estados Unidos, após essa flexibilização, nós tivemos uma diminuição de vários delitos, de vários tipos de crimes diferentes, né? Mas espera aí, a gente tem de analisar todos esses aspectos. O que você tem de entender? O que você tem de entender é o seguinte, esse controle menos rígido da posse de armas de fogo nos Estados Unidos, ele não é responsável em si por diminuir as mortes por armas de fogo ou diminuir a criminalidade em si. Não. Na verdade, o que se tem é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, como é um país de primeiro mundo, é um país que investe muito em segurança pública, né? Os índices de criminalidade lá reduziram, sobretudo nas 2 últimas décadas, principalmente em razão de uma política em vários estados de tolerância zero, por exemplo, contra a criminalidade. E outra, nos Estados Unidos, a impunidade é algo que você praticamente não vê, né? Você pode ter dinheiro, você pode contratar o advogado que for. Se você cometeu um crime, você vai preso. Quantas vezes você viu fotos desses artistas super famosos que dirigem embriagados? O Robert Downey Jr. já aconteceu com ele, acho que com essas cantoras Britney Spears também. Vários, né? Vários artistas, personalidades, celebridades famosas que cometem crimes lá simplesmente vão presos, né? Simplesmente vão presos. Quantas vezes você viu essas pessoas embriagadas e elas indo para a prisão, cumprindo a sua sentença lá de reclusão na prisão? Isso não ocorre aqui no Brasil. A impunidade é muito grande no Brasil. Então, na verdade, o que a gente tem de analisar é o seguinte: nos Estados Unidos não há impunidade, ou seja, as pessoas costumam não transgredir a lei. Porque se de fato querem transgredir a lei, elas têm certeza plena que serão de fato punidas, né? É uma coisa que a gente não tem certeza aqui no Brasil se acontece, né? A impunidade aqui é enorme. Além disso, é um país que investe muito em segurança pública, investe muito em tecnologia, né, na área policial, investe muito em treinamentos policiais e investe em efetivo de polícia. Cara, nos Estados Unidos, para qualquer lugar que você for praticamente, a não ser Chicago, que os índices de criminalidade são muito grandes, né? Há outros estados também que nós temos índices de criminalidade grandes aí, nada muito comparável ao Brasil. Mas todo lugar que você vai tem polícia. Todo lugar que você olha na rua tem polícia, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países. Mas como a gente está se referindo aqui aos Estados Unidos, essa é uma verdade. Além disso, nos Estados Unidos a gente tem um poder executivo que funciona muito bem, a gente tem um poder legislativo que funciona super bem, né? As leis são extremamente precisas, não são leis como as que a gente tem aqui, que são leis amplas, genéricas, abertas, que permitem diferentes interpretações, né? E a gente tem um poder judiciário também que funciona bastante, né? No caso dos Estados Unidos. Então a gente tem vários fatores que têm a ver com isso. Alguns índices de criminalidade realmente diminuíram nos Estados Unidos, mas outros aumentaram. Os dados são extremamente controversos, né? Isso varia de estado para estado, lá dentro dos Estados Unidos. Varia de estado para estado. Em alguns lugares, após a flexibilização do controle de armas de fogo, nós tivemos aí um aumento do número de mortes por armas de fogo. Em outros, nós tivemos uma diminuição. Em outros, nós tivemos um aumento dos índices de criminalidade. Em outros, nós tivemos uma diminuição. Então, os dados não são precisos com relação a isso. É importante que você tenha isso em mente. Legal, falamos bastante aqui dos Estados Unidos para que você tenha um efeito de comparação, porque dados estatísticos, basicamente, a gente só tem que foram produzidos para os Estados Unidos, porque adotam esse tipo de posicionamento, esse tipo de conduta há vários anos e fazem inúmeros estudos quanto a isso. Então, dificilmente você vai falar de posse de armas de fogo sem ter, ou porte, ou flexibilização do controle de armas de fogo, sem mencionar os Estados Unidos. No caso do Brasil, bom, no caso do Brasil, a gente já sabe que vários aspectos podem incidir diretamente aí na criminalidade. A gente está falando da desigualdade social, a gente está falando aí da falta de apoio material que nós temos, sobretudo nos locais periféricos, nas comunidades no Brasil, né? A gente está falando de um sistema prisional caótico, né? Que não ressocializa o preso e que tudo isso fomenta a criminalidade. Ocorre então que não necessariamente, se nós tivermos mais armas aqui na mão de cidadãos, a gente necessariamente vai reduzir a criminalidade. Dados estatísticos com relação ao Brasil são dados que, de uma forma geral, demonstram pra gente que nesta última década nós tivemos assim um número
recorde de mortos por armas de fogo. Para que você tenha uma ideia, do total de pessoas que foram mortas, nós tivemos aí cerca de mais ou menos 70%, né, praticamente 70% das pessoas foram mortas por armas de fogo na última década. Os números aqui ainda são números que estão no princípio, são estudos que ainda estão iniciando e a gente não tem dados precisos para de fato falar sobre isso, mas esses dados foram divulgados pelo IPEA, no Atlas da Violência. Foram dados divulgados aí pelo Estado, né? A gente está falando do Estado. Ocorre então que na última década a gente matou muito por armas de fogo. Muito mesmo. Dixon, mas em 2003 nós tivemos o Estatuto de Desarmamento, que foi lá e pregou a devolução das armas de fogo e considerou de fato aí sendo um crime se você tiver uma arma na sua casa e não tiver a autorização para ela. Sim, mas os estudos indicam de uma forma geral que nós realmente tivemos um aumento na última década. Mas se não fosse pelo Estatuto de Desarmamento, esse aumento poderia ter sido maior, é o que o IPEA indica, né? Isso está lá no estudo do IPEA, que foi divulgado pelo IPEA. E também o seguinte, se a gente pegar percentualmente de um ano para outro, a gente vai perceber que a alteração ela foi mínima desde o Estatuto de Desarmamento para cá. Então, mais ou menos assim, era 68%, vamos supor, em 2005, e aí em 2006 foi para 68,8%, então a alteração ela foi mínima de um ano para outro, após a aprovação do Estatuto de Desarmamento. Bom, os dados também são controversos, né, no seguinte sentido. Vamos lá, por que mais armas na mão de cidadãos, armas legalizadas, não indicam necessariamente menos crimes? Primeiro, pelo seguinte fato, o Brasil ele não tem uma segurança pública de qualidade, né? Infelizmente. Ocorre então que você pode até ter uma diminuição de determinados crimes. Se a pessoa tem a posse de armas na casa dela ali, ela pode, de fato, salvar uma vida ali na casa dela, ela pode também salvar os seus bens, né? Zelar pela defesa dos seus bens. E pode ser até que o criminoso não entre ali, né, que o infrator não entre ali, ou ainda que ele mate o infrator se ele tentar assaltá-lo, né, se ele tentar aí atacá-lo também. Ocorre então que isso pode acontecer, isso realmente pode acontecer. Então pode ser que a gente reduza poucos índices de criminalidade, mais relacionados aí aos delitos patrimoniais, por exemplo, né? Ou os roubos, né? Ou o latrocínio, que a gente diminua a quantidade de latrocínio. Isso pode até acontecer, mas o que a gente pode dizer também é o seguinte, que o cidadão tendo a posse de armas de fogo, ele pode também se envolver mais facilmente em alguma discussão, em alguma confusão e acabar utilizando essa arma de fogo para poder matar essa outra pessoa ou lesionar essa outra pessoa, o que vai aumentar cada vez mais o índice de letalidade que já é muito grande no Brasil, né? Principalmente com mortes por armas de fogo. Então isso fica muito mais fácil. Além disso, os riscos dessa pessoa também não saber operar adequadamente a arma é enorme. Os riscos de suicídio ou ainda de algum tipo de problema em casa envolvendo crianças, né, doentes mentais, é muito grande, né? É muito grande mesmo. O que a gente pode afirmar é que esse índice ele pode aumentar, esse risco ele aumenta quando o cidadão está fazendo uso da arma. Até porque o cidadão ele não é policial. Ele não vai ser treinado para operar a arma, por exemplo, num combate urbano, né? Não, ele não vai fazer isso. O máximo que ele tem de fazer de acordo com a lei é ir lá e fazer o curso de tiro para poder ter o certificado de posse ou ainda, né, o certificado de registro de posse ou ainda o certificado de porte de armas de fogo. Ele faz isso uma vez. De acordo com uma mudança prevista no decreto, o prazo de validade dos certificados foi para 10 anos, ele dobrou, era de 5 anos, foi para 10 anos. Ou seja, você precisa fazer uma vez lá para tirar e não faz mais, não há fiscalização quanto a isso. Ocorre então que você não é um operador, o cidadão não é um operador da segurança pública, ele não vai saber reagir ali numa situação de confronto, ele não foi treinado para isso, né? Ainda que ele consiga, né, reagir, isso pode ser até ali uma minoria, né, que de fato vai fazer isso, né? Ocorre então que há mais chances dele de fato se envolver em um evento aí em que ele seja vítima ou que ele mate outra pessoa numa confusão, numa discussão, e ainda corre o risco de essa arma de fogo dele parar no mundo da criminalidade, né? Então isso é um aspecto muito importante. A arma é um ótimo instrumento de ataque, mas ela é um péssimo instrumento de defesa.
né? Porque saber operar a arma ali em uma situação de emergência, né? Uma situação de fato ali que envolva surpresa, é realmente muito difícil. Os próprios operadores da segurança pública, quantos policiais são mortos aí durante a sua folga, porque foram pegos ali no momento de surpresa, né? São inúmeros, né? São inúmeros, isso acontece. Ocorre então que, Dixon, mas você não acha que de uma certa forma a gente pode reduzir alguns índices de criminalidade? Acho que sim, mas acho também que essa fiscalização deve ser mais precisa. Ou seja, esse cara tem de ter treinamento e tem de fazer uma prova anual, por exemplo, para provar que ele sabe operar ali a arma. Se ele só faz aquilo uma vez e nunca mais faz, né, realmente fica difícil, né, de demonstrar que ele tem aptidão ali para operar a arma de fogo. Além disso, uma outra coisa que é muito relevante: a quantidade de armas de fogo que são apreendidas na mão de criminosos, se a gente for fazer um levantamento a respeito dessa quantidade, da origem dessas armas, a origem dessas armas, em regra, não vem de armas legalizadas, não são armas legalizadas. São armas que já entraram no Brasil ilegais. São armas oriundas do contrabando de armas, oriundas aí do tráfico de armas. Ou seja, as fronteiras do Brasil são enormes, né? E boa parte das armas de fogo entram pelas fronteiras terrestres, por exemplo, do Brasil. E são armas que já têm, na sua origem, uma ilegalidade. Então, se a gente pega as armas que são apreendidas de um modo geral, um pequeno percentual dessas armas, de fato, são armas legalizadas. São armas que vieram ali, por exemplo, de um furto que foi feito ali, né, de um policial que tinha arma e furtaram a arma do policial e ela caiu no mundo do crime. Ou a arma que foi encontrada em um carro de alguém, né, que tem o porte de arma de fogo, ou na casa de alguém que tem a posse de arma de fogo. Esse percentual ele é muito pequeno, ele é muito baixo. Ou seja, como eu disse a você, os números são extremamente controversos. Bom, a minha opinião com relação a isso. A minha opinião, eu sou favorável, sim, à posse de arma de fogo, mas eu sou favorável a uma fiscalização muito precisa a respeito disso. Treinamento, né, ele deve ser anual. Além disso, né, deve-se verificar sempre os antecedentes criminais da pessoa, não só antes dela obter aqui o registro, mas durante o momento que ela tem o registro também. Qualquer crime que ela tenha cometido, qualquer contravenção ali, ela deve ter ali cancelado o seu registro, né, relacionado à posse ou porte de arma de fogo, por exemplo. Então eu sou favorável, mas desde que tenha uma fiscalização muito precisa sobre isso, né? Desde que, de fato, a gente consiga compreender que a pessoa tem habilidade para operar a arma de fogo. Como eu disse a você, a gente está diante de uma polêmica, né? Os dados não são precisos. Aqui no Brasil a gente tem muita coisa para comentar, é um país que realmente tem muita desigualdade social, tem muitos fatores a serem considerados quanto a isso, e a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos para poder entender realmente como isso vai acontecer e como isso vai se desdobrar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu espero que você saiba se posicionar diante de um tema como esse. Então eu falei aqui para você o que eu acho que é interessante, eu trouxe dados estatísticos e demonstrei que realmente é algo muito polêmico. Falamos muito dos Estados Unidos, mas falamos mais ainda do Brasil. Eu aguardo você nos meus próximos vídeos. Não se esqueça de curtir o vídeo e comentá-lo também. Até a próxima. Tchau!